Quando eu conheci o meu marido, quando eu conheci, vou começar só fazer esse pequeno retrocesso aí. Quando eu o conheci, eu tava numa época muito desesperada na minha vida. A gente se conheceu de longe, assim, eu tava com uma outra pessoa na época, mas eu tava mal, eu tava carente, a minha mesinha tinha umas pernas todas tortas, coitadas, umas pernas faltando, e aí eu precisava de um relacionamento naquela época que não era um relacionamento legal pra mim, ele não era horrível, mas ele não me realizava, não. Ele não somava, ele substituía uma perninha na minha mesa. Aquele relacionamento fazia isso. Ele não era o arranjo de flores na minha mesa. Ele era uma perninha que eu enfiei pra sustentar algo que eu mesma deveria sustentar e não sabia. Então, como eu tava mal, e quando você enfia uma perna que não é da sua mesa, né? Você deveria ter a tua perninha aqui. Não é, você bota o relacionamento aqui, não vai sustentar direito, vai ficar meio bamba, não vai encaixar, a tua mesa não vai ficar bonitinha. Era isso que acontecia comigo, esse relacionamento não encaixava, não ornava, então eu nunca tava bem, né, tava sempre carente, sempre insegura, sempre buscando sensações pra tentar sentir um pouco da chama da vida. Sou muito romântica, sempre fui muito romântica, né, então sempre fui atrás dessas coisas, mas tinha muito medo de ficar sozinha, então eu fiquei nesse relacionamento. E aí, assim, depois de um tempo eu terminei esse relacionamento porque eu comecei a passar por alguns processos e esses processos me permitiram reconstruir as minhas perninhas, as perninhas da minha mesa. Eu finalmente consegui me sustentar sozinha. Sem precisar de muleta, sem precisar pôr calço ou pegar perninhas emprestadas dos outros. E Deus, isso foi um marco para mim. Nunca na minha vida eu tinha feito isso. E aí, eu já conheci meu marido, conheci naquela época, só que depois terminei esse relacionamento, a gente meio que voltou a se reaproximar e eu já tava diferente, eu já tava melhor, eu já tava sustentada, né? Tava me sustentando ali. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu falava pra ele, pra Deus, pro mundo que eu não queria nada sério. Só que quando eu falava não queria nada sério, eu falava com esse discurso de eu tô bem sozinha, eu não quero perder minha liberdade, eu não preciso de relacionamento agora, né? Mas existia ali um medo, não de passar pelo que eu passei. Não foi por isso, porque eu não passei por nada horroroso nesse relacionamento específico, inclusive fui eu que terminei. Mas eu tinha medo de perder a pouca sustentação, não pouca, né? Na verdade eu estava me sustentando, mas eu tinha medo de perder a sustentação que eu havia conquistado. Porque eu estava bem. Poderia ficar melhor, mas eu estava bem. Então eu tinha medo de perder isso aqui. Vai que eu volto a ficar dependente. Vai que eu volto a ficar carente. Vai que eu volto a sentir aquelas coisas que eu senti no passado com outros relacionamentos. Eu não quero perder isso que eu conquistei pra mim. E eu comecei a me fechar pro meu marido. E teve uma situação específica que eu passei, assim, que eu tava nesses processos ainda, né, de autoconhecimento. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a querer abrir um pouco, porque ao mesmo tempo que eu me afastava por conta de medo, né, desse medo de perder, quando eu tava com ele, eu percebia que eu era melhor do que quando eu tava sozinha. E eu já não era boa sozinha. Falava, gente, tá bom isso aqui, né? Então, eu comecei a sentir no meu coração que eu tinha mais vontade de estar com ele. Só que tinha essa barreira que me bloqueava. E eu precisei virar a chave na minha cabeça para me permitir viver algo que poderia ser melhor do que eu havia experimentado, do que eu estava experimentando. Eu abri meu campo de possibilidades. E eu comecei a falar que sim, eu queria um relacionamento. Eu virei isso pra mim, não é só pros outros, tá? Falando, não, eu quero um relacionamento, não, é pra mim mesma. Eu olhei e falei, não, isso aqui tá fazendo sentido, tá bom, então eu quero um relacionamento. Parece besteira, deusa, mas tudo que você foca, expande. Se você foca muito em estou bem sozinha, estou bem sozinha, estou bem sozinha, não é que você não possa estar bem sozinha, você já entendeu isso? Mas quando você foca muito nisso, é só isso que você vai ter, é só isso que o universo vai mandar pra você. É só isso que vai estar ali no seu campo de ação. E se você não se abrir, pode ter uma oportunidade colada na sua porta, você vai deixar passar. Eu quase deixei passar, mas foi por muito pouco que eu deixei passar. A oportunidade chegou em mim
poderia nem ter chegado, mas chegou e eu ia mandar pastar. Você percebe? Inclusive, meu marido chegou a me pedir namoro e eu rejeitei na primeira vez. E depois ele começou a ficar com uma outra pessoa, mas, né, quando a gente se ajuda, o universo também ajuda. Então, fui lá, retomei aquilo que eu estava deixando passar, mudei o meu discurso, mudei a minha postura interna e o universo me ajudou nesse sentido. O universo sempre ajuda. Que a gente precisa fazer a nossa parte. Eu preciso dar o primeiro passo. Quando eu dou o primeiro passo, o universo vem e dá 10 passos em direção a mim. Mas o primeiro tem que ser meu. Porque se eu não dou nenhum, ele não consegue vir. Para cada um passo ele dá 10. Se você dá 0, né? Como que ele faz? Ele não consegue fazer. Então, existe um caminho do meio, tá bom? Entre você correr atrás do cara, correr atrás de relacionamento desesperadamente, quero, preciso, ou não quero, estou bem sozinha. Meu amor, me conta se esse conteúdo fez sentido. Deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião. Isso é muito importante pra mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo.